É um prazer estar aqui mais uma vez. Já estivemos ontem, né? Eu sei que às vezes até cansa, né, de ouvir o Bispo Monteiro, mas eu quero aproveitar esse tempo, aproveitar essa conferência e dizer para você o seguinte: Deus marcou esse tempo para mim e para você, para que nós possamos experimentar o melhor do Senhor. Já temos vivido isso no primeiro dia, tivemos aqui algo da parte do Senhor que foi tremendo aqui ontem de manhã. Ontem à noite, eu até inclusive hoje, agora à noite mesmo, me emocionei só em conversar com o apóstolo e dizer o quanto que eu chorei ontem. Viu, Claudiel? Vi a sua postagem lá, o quanto que eu chorei em ver o testemunho dos nossos apóstolos. E é isso, eu acredito no Evangelho, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E tudo o que acontece na nossa vida, a gente precisa ressignificar e mostrar que, através das nossas dores, através das nossas fraquezas, pessoas são fortalecidas. Eu poderia escolher muitos personagens bíblicos para que eu pudesse trazer a minha palavra fundamentada nessa noite. Muitos exemplos, até porque eu vou falar hoje um pouco sobre a realidade de um casamento com brechas, não é? E se eu for olhar na Bíblia, quantos casamentos na Bíblia são cheios de brechas, né? Pessoas, famílias, que por mais que a gente tenha eles como exemplo de fé, por que não Davi, né? Que de certa forma Davi foi um grande guerreiro, um grande soldado, um grande rei, mas que também a sua casa, a sua família, foi assim, na minha linguagem bem chula, foi uma negação, tá? Foi uma negação porque ele não foi um bom exemplo de esposo ou de pai, não é? E a prova disso a gente vê os fracassos na vida de Davi. Então eu poderia trazer muitos exemplos, mas eu quero falar de eu mesmo, tá? Quero falar de eu mesmo, porque eu acredito que aquilo que eu passei, se eu não puder expressar isso, e eu tiver vergonha, e aí, assim, graças a Deus, Tatiane, Deus está te direcionando, eu não sabia o que eu ia falar, eu acredito, né? E aí você canta uma canção dessa, dizendo assim, que eu não tenho medo de expor as minhas fraquezas. Tremendo, né? Olha como Deus trabalha, eu não sabia que eu ia falar sobre isso. E eu quero chamar a atenção para uma palavra que está em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, eu quero ser bem rápido aqui. Todos aqueles, pois, que escutam essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não a caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edifica sua casa sobre a areia. E desce a chuva, e corre os rios, assopra os ventos, e combatem contra ela, com aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, queridos, quando eu olho para essa palavra, me salta ao coração algumas verdades, não é? Que esse texto nos chama a atenção. Primeira coisa que a gente precisa entender, a Bíblia fala aqui nesse texto que eu li rapidamente, por mais que eu tenha lido rápido, eu acho que deu para você entender aí, amém? Aí fala de quantas casas? 2 casas, sim ou não? Aí fala que as 2 casas tiveram as mesmas dificuldades, sim ou não? Todas as 2 tiveram as mesmas adversidades, né? Desceu o vento, a chuva que desceu, depois veio os ventos, veio as torrentes, depois os ventos. O que é que eu quero falar com isso? Quando você olha para essa palavra, e eu vou meio que observando ela e fazendo uma análise da minha vida nesses minutos, a Bíblia diz que desceu a chuva. Chuva aqui vem de uma palavra grega que quer dizer de literalmente chovendo sobre o telhado, não é? É bem verdade que hoje, por mais que nas nossas casas, né, nós temos aí algumas goteiras que de certa forma nos incomodam, principalmente no início das chuvas, né? Mas naquele tempo o telhado ele era totalmente diferente desse tempo. Naquele tempo o telhado eram casas geralmente quadradas, né? E eles faziam a laje. Esse aqui que a gente faz hoje é como se o telhado fosse isso, né? Esse forro. Só que esse telhado ele era composto só de barro, capim, né? E antes do barro eles faziam um tablado de madeiras, roliças e grossas. Depois faziam uma tela de
pequenas varetas, e depois eles jogavam aquele barro e cobria. E paralelo, externamente na casa, todas as casas na época de Jesus tinham uma escada para dar acesso ao telhado. Por quê? Porque esse telhado, as casas geralmente eram pequenas. Por serem pequenas, elas serviam somente para o acolhimento e para as famílias ali dormirem, alimentarem. E o demais, eles faziam o quê? Chegava alguém, eles levavam para o terraço, né? E ali eles recebiam, aquele terraço servia para receber visitantes, às vezes em noites quentes eles dormiam, e às vezes também em situações de que as mulheres usavam também para fazer os labor diário, né? Principalmente tecer, que era o que elas faziam muito naquela época, vestimentas, bem como também servia para secar mantimentos, né? Então ali eles colocavam, tipo assim, fez uma colheita de uva, então eles colocavam ali para que pudesse secar, para fazer pastas. Então quando a gente para observar, esse era o contexto daquela casa. E a gente sabe, por ser de um material muito superficial, vinha as chuvas torrenciais que vinham, consequentemente existiam épocas e situações em que casas elas vinham à ruína. Por quê? Porque a chuva era muito forte e terminava rompendo aquele barro, aquela camada muito superficial, que não era adequada. Hoje, por exemplo, mais você coloca uma manta, coloca uma situação, mas a telha mais resistente, porém ainda vem a questão das goteiras. E aquele tempo era dessa natureza. Isso mostra o quê? Que as chuvas, elas representam na nossa vida as aflições temporais, né? Ou seja, algo que seja transitório. Na vida da gente, a gente enfrenta isso. No meu casamento, eu enfrentei essas dificuldades, as chuvas torrenciais. Por quê? Porque desde cedo, eu casei muito novo com a Zélia, e a gente conviveu, inclusive eu quero mandar um beijo para minha esposa, minha amada esposa. Ela não veio hoje, ela está muito gripada, tossindo muito, espirrando, e aí ela disse: amor, eu vou ficar em casa. Não foi trabalhar hoje, foi ao médico, pegou atestado por 2 dias, porque o colégio pediu para que ela não fosse, porque estava muito gripada, então ela ficou em casa. Mas ela de lá está nos assistindo, e eu quero mandar um beijo para ela. Então assim, eu gostaria muito que ela estivesse ao meu lado hoje aqui no altar, porque o que eu vou falar, ela viveu isso literalmente na prática, né? Então assim, essas situações nós enfrentamos. Desde o início do nosso casamento, nós tivemos dificuldades temporais, né? Às vezes emprego pouco, a questão financeira, enfermidades, problemas familiares. Então isso a gente enfrenta no dia a dia. Todos os dias nossas famílias são assoladas por situações, por chuvas, né? Onde causam danos temporais. Então não sei se você está vivendo isso. Eu quero só te dizer o seguinte: a chuva vai parar e esse problema vai ser sanado. Não estou falando a chuva lá fora, nós queremos que ela venha, né? Mas eu estou falando essa chuva que tem causado danos no teu casamento vai cessar, e novamente você vai restaurar esse telhado, porque Deus é o Deus da restauração. Segunda coisa que eu aprendo com isso, a Bíblia diz que aqueles lugares também via rios correntes, águas torrenciais, rios correntes. É comum, às vezes, você olhar próximo ao Negueb, hoje, o deserto do Negueb, no Negueb, alguns lugares tem assim, ainda hoje tem, né? Diz que tem frases tipo assim: cuidado, risco de enchente. Mas é um pleno deserto. Por quê? Porque quando a chuva torrencial no trópico ali de Israel começa a cair, a tendência é que eles levam uma grande enchente. Mas em pleno deserto, isso mostra o quê? Que também as nossas vidas, nós somos, as torrentes representam aquelas que vêm, ou seja, os problemas que vêm das nossas paixões humanas. Tá? Em terceiro lugar, porque eu quero voltar para esse segundo lugar, também ela fala que as chuvas e também vem os ventos. Ventos fala de obras do inimigo, situações espirituais que nós enfrentamos, tá? Então, mas eu não quero falar sobre ventos, eu quero falar sobre torrentes de água. Eu quero me deter nessa questão de torrentes de água, para me contar um pouquinho, porque o tempo não me permite mais contar um pouquinho do meu testemunho. Fui logo cedo, fui ao Evangelho aos 18 anos, próximo mês para completar 19 anos. No primeiro ano que eu aceitei a Jesus, no primeiro ano já comecei a trabalhar com mocidade, e aí não parei mais. Daí eu fui consagrado a diácono, ainda jovem, na Igreja Assembleia de Deus, e quando cheguei em Araguaína na condição de diácono, conheci a Zélia.
né? Já falei para vocês em outro momento, que ela olhou para mim assim, e eu olhando para ela assim, aquele olhar 43, meio de lado, né? Ela pensou, aquele cara está me olhando. Ela, não, é porque desse eu não enxergo, né? E ela não sabia disso, aí ela olhava e pensava que eu estava olhando para ela, mas não era, né? Mas tudo bem, ela falou, ele está olhando para mim, eu vou olhar para ele, deu certo, né? E a gente começamos a namorar, menos de 2 anos nós casamos, e começamos a enfrentar a realidade muito cedo. Casamos em 94, 97, assumimos a primeira igreja, duas crianças dirigindo a primeira igreja. Então nós começamos a dirigir uma igreja, da igreja que a família da Adriana. A Adriana era bebezinha ainda, menininha, né? Era quem chegava, me dava gravata, vinha, sentava comigo no púlpito, às vezes sentava na minha perna, né? Porque era bebezinha na época. Então a gente começou a trabalhar ali, e a obra começou a desenvolver. Depois, em 2097, 3 anos depois, aconteceu aquele movimento nas Assembleias de Deus em Araguaína. Quem estava lá na frente? O pastor Monteiro, na época era diácono, presbítero da igreja. Quem estava na frente? Presbítero Monteiro, que estava todo aquele mexido, naquele moído que teve naquele tempo, né? E aí acontece o seguinte, 2 anos depois, a igreja fica sem pastor. Pastor Monteiro tinha sido convidado para ir para Canaã dos Carajás. Canaã estava estourando em crescimento naquele tempo. A igreja comprou alguns terrenos, disse, olha, o pastor Monteiro vai deixar a congregação, vai para Canaã dos Carajás. E eu, funcionário público, mas apaixonado por a obra, disse, eu vou embora, não quero nem saber de concurso, eu vou embora para Canaã dos Carajás. Cheguei para o meu pastor na reunião no convencional, pastor, pronto para ir para Canaã? Ele disse, não, o senhor não vai mais, você vai ficar em Araguaína. Meu Deus, o senhor vai dirigir o templo central. Eu falei, não aceito dessa forma. Vamos fazer uma pesquisa na igreja. Se a igreja me quiser, eu fico. Se a igreja não quiser, eu não fico. Fizemos uma pesquisa entre 3 pastores. Pastor Monteiro foi aceito quase que por unanimidade. Eu era dirigente de uma congregação. Venho para o templo central, começo a trabalhar. A igreja começa, era reestruturação da igreja. E começamos a trabalhar. Pouco tempo depois, uns 4, 5 anos depois, pastor Monteiro se apaixona por uma mulher da igreja. E aí agora o bicho pega, porque eu estava no altar, para falar de casamento, que foi o tema que foi passado para mim nessa noite, né? Casamento que precisa ser restaurado, né? Eu preciso falar do meu, porque eu abri brecha no meu casamento, e aí lá vem o sofrimento da minha mulher. Alguns anos ela sofrendo e eu dirigindo a igreja. Eu pregava no púlpito, Deus usava, a igreja crescia, as coisas aconteciam. Eu liderava convenção, eu liderava reunião convencional com 80, 100 pastores de campo. Mas quando eu chegava em casa, eu despia de tudo aquilo. Eu não era nada diferente daquele homem chamado Naamã, que quando ele saía de diante do exército, ele só tinha lepra. Parecia que estava tudo bem quando eu estava no altar, mas quando eu descia, quando eu ia para minha casa, quando eu estava sozinho, quando eu sumia para minha chácara, ficava às vezes 4 dias na minha chácara, fugindo de todo mundo e de todos. Parecia que estava tudo bem, mas só eu sabia como eu estava por dentro. Mas eu tinha que passar um pano na cara, eu tinha que colocar a máscara de novo e poder voltar para o altar, pastora Eliane, porque lá eu tinha responsabilidades para tratar. E a vergonha de falar das minhas fraquezas, dos meus problemas, apresentar diante de todos a minha dor, a minha lepra, machuca. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus do impossível, o Deus que nos faz com que a gente, você olha esse pastor Monteiro, eu lhe admiro tanto, eu pensei que o senhor, eu quero te dizer uma coisa, hoje eu posso falar como Paulo disse assim, olha, é assim como que nós deveríamos olhar para ele, ou seja, que nós olhássemos para a sua vida, porque ele vivia em Cristo Jesus. E hoje eu posso dizer uma coisa, hoje eu posso subir nesse altar, com o coração tranquilo, com a alma limpa. Talvez eu não tenha, talvez hoje eu não tenha, com certeza eu não estou na visibilidade que eu estava anteriormente. Hoje eu não tenho o status que eu tinha anteriormente, pode ser, mas eu quero dizer, pastor apóstolo Amilson, que hoje eu tenho alegria e paz na minha alma, para dizer que as brechas foram tampadas, e hoje eu vivo na presença do Senhor.
A minha esposa não está aqui, mas ela sabe o quanto que eu a amo. A minha esposa não está aqui, mas ela sabe o quanto nós vivemos bem hoje. A minha esposa não está aqui, mas está lá. Se ela tivesse aqui, ela poderia testificar do quanto, quando nós vamos para o curso de casais, ou aonde quer que estejamos ajudando alguém, nós falamos com veracidade de alma. Sabe por quê? Porque as brechas foram tampadas. Pastor, e por que tudo isso? Sabe por quê? Porque eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei como está a sua vida, mas se você veio aqui hoje dizendo: eu vou para aquela conferência porque eu tenho que cumprir tabela, eu não preciso mostrar as minhas feridas, eu quero te dizer, o Espírito Santo está aqui e Ele quer que você possa despir, mostre suas feridas, porque esse lugar é lugar que cura. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje eu sou curado para a glória de Jesus. Hoje não existe mais brecha. Então aproveite essa conferência e tampe as brechas, não deixe nenhuma. Sabe por quê? Porque eu quero concluir dizendo para você uma coisa. Em 1992 foi lançado, se eu não me engano, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu estou falando verídico. Sim, em 1992 a Rede Globo, ela lançou um programa, 1982, Você Decide. Lembra dele? Antônio Fagundes lançou o primeiro episódio. No primeiro episódio dele conta a história de um policial, um delegado, não era o senhor não, tá, irmão Rocha? Mas um delegado que descobre que através de umas imagens de vídeo ele vê o seu filho, a sua filha, roubando uma loja. E aí vai para o público decidir, e as pessoas iam para a rua, era igual o Big Brother hoje, muito maior, né? As pessoas votavam, ligavam e diziam se ele devia perdoar, devia prendê-lo ou devia soltar. Foi o primeiro episódio, e ele teve que prender a sua filha, porque o povo decidiu isso. O que você está querendo dizer com isso? Hoje você decide, se você quer a tua casa edificada sobre a areia ou sobre a rocha. Hoje você decide se você quer tampar as brechas na tua família ou não. Amanhã vai ter outro dia, depois da manhã passou a conferência. Mas sabe de uma coisa? Quando tu entrar na tua casa, quando tu entrar no teu quarto, mesmo que a tua esposa não saiba, que teu esposo não saiba, mas quando você chegar lá no teu íntimo sozinho, tem um que está te olhando. E ele sabe de todas as coisas. Sabe o que ele vai dizer para você? Você está errado. A brecha está aí, porque era assim que eu vivia. E aí, para concluir, que eu já passei mais de 20 minutos, eu quero concluir dizendo o seguinte: olha, às vezes a gente só modelamos aquilo que aprendemos. Quando a gente espelha, ou seja, o pai para o filho, ele representa modelo. O filho sempre vai modelar o pai. Para a filha, a ausência do pai trabalha na baixa autoestima dela. Então veja bem, quando você para observar, de repente você está repetindo um padrão inconscientemente que não é seu. E o que eu tenho que fazer, pastor Monteiro? Abrir mão desses padrão. Sabe, meu pai não teve um casamento feliz, a minha casa foi desestruturada, mas você pode estruturar a sua hoje. Faça isso agora, sabe? Casamento de infelicidade, famílias em ruína, divórcios, traição, adictismo, não mais. Você pode ser diferente a partir de hoje. Você pode trazer uma nova história para a tua casa, porque a partir de hoje você tem que tomar essa decisão. Eu e minha casa deve estar firmada em Cristo Jesus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: a partir de hoje. Eu não ouvi, diga mais alto: a partir de hoje a minha vida, a minha família está firmada em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, eu quero ministrar sobre a tua igreja nessa noite, Pai. Eu quero declarar sobre o teu povo as tuas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a brecha que o teu filho tem abrido nas suas vidas, nos seus casamentos, nas suas famílias, mas essas brechas precisam ser fechadas hoje, porque a partir de hoje, Senhor, nós precisamos viver um novo tempo na tua presença, em nome